Durante a pandemia, né, no iniciozinho também, na aula, né, no início do ano, nós aprendemos. Primeiro, a gente começou com o verbo to be, fazendo uma revisão do verbo to be. E aí depois a gente entrou no present continuous. Ó, Tiffany. Present continuous. Então, vamos lá, pessoal. Ó, nós vimos o verb to be no presente, tá? Present. E aí, a gente viu que tem as formas. Am, is, are. Ok? Aí depois a gente viu o present continuous, que é esse verbo to be, verb to be, mais um outro verbo com ing. Ok? Isso aqui foi no primeiro bimestre. Depois nós vimos o future, simple future, ou future simple, que é will mais um verbo, tá bom? Então, will mais um verbo. E aí, o pessoal aqui, Letícia e Tiffany, eu acho que chegou quando eu estava explicando comparatives and superlatives. Então, esse foi o conteúdo do nosso primeiro semestre, tá bom? Então, nós vamos começar aqui relembrando o verb to be. Então, o que é o verb to be? Deixa eu mudar de cor. Verb to be é o seguinte, ó. É o verbo ser ou estar. Se eu quero dizer eu estou feliz, eu digo I am happy. Ah, ele é muito bonito. He is very handsome. Ou we are at school. Nós estamos na escola. Então, nós temos aqui, ó, o I am, tá vendo? Am é só para o sujeito I. Is serve tanto para he, she ou it. Aí vocês vão falar assim, esse it aí é o quê? Você vai usar it quando quando o que a gente está falando não tem sexo determinado, por exemplo, mesa, cadeira, não é um ser humano, tá? Ou quando você não sabe o sexo, você não sabe, tipo assim, tem uma pessoa grávida e você não sabe o sexo, aí você vai perguntar, é menino ou menina? Aí você vai dizer, is it a boy or a girl? Você não sabe o sexo do bebê, tá? Então, a gente pode usar it mesmo para pessoas. É interessante que a gente vai usar quando a gente não sabe o sexo. A mesma coisa acontece ao contrário. Vamos supor, ué, professora, mas it não é usado só para animais e objetos? Então, se você tem um cachorro na sua casa e ele, tipo assim, é seu cachorro, você sabe o sexo dele, tá ali com você, você pode se referir a ele usando he. Por exemplo, he's my dog. His name is Totó. Ele é meu cachorro, o nome dele é Totó. Tá bom? Então você pode usar esse pronome he ou she, que a gente já diz que era só para pessoas. Não. Você pode usar também para animais quando você sabe o sexo, tá bom? E aqui nós temos, ó, we are. Esse are aqui é o plural. É como se o is fosse o é ou está da língua portuguesa. E o are é o são ou estão. É singular, plural, tá bom? Então, aqui, acompanhando esse are, a gente pode usar o you, que quer dizer você ou vocês. E também pode usar esse we, que a gente colocou ali. Deixa eu tirar aqui um espacinho. E they, que quer dizer eles ou elas, tá bom? Então, a gente tem aqui o nosso verb to be. Deixa eu colocar aqui, ó. Ok. Aí, o que seria esse present continuous? O present continuous
é o seguinte, você vai usar essa estrutura do verbo to be. Só que você vai usar mais um verbo com ing. Você usa o present continuous para dizer das coisas que estão acontecendo neste exato momento, tá bom? Por exemplo, eu estou ensinando inglês para vocês. I am teaching you English. I am teaching you English. Então, observem que nós temos aqui ó, o I am, que a gente acabou de falar aqui, ó, na parte do verb to be. E nós temos aqui um verbo, que é o verbo teach, que significa ensinar, com ing. Então, aqui vai ficar ensinando, ok? E aí nós temos outros exemplos, ó. Por exemplo, he is taking a shower. E eu coloquei esse verbo aqui, taking, de propósito. Ó, esse verbo aqui, ele é um verbo terminado com a letra E. Então, por exemplo, se eu dissesse para você assim, complete o espaço com esse verbo aí, take, tá? Quando a gente vai completar, adicionar alguma coisa na palavra em inglês, a gente, no caso do verbo, né? Se ele for terminado em E, ó, tá vendo? Nesse caso aqui, a gente vai tirar o E e colocar o ing. Estão vendo? Outro exemplo que a gente tem também é se um verbo tiver uma terminação consoante, vogal, consoante. Por exemplo, gente, me fugiu o nome cenoura em inglês agora? Meu Deus. Então, aqui nós temos o verbo cut. Tá vendo? E aí, vocês deveriam completar esse espacinho aqui, vamos supor, um verbo cut. Só que antes de colocar esse ing, o que acontece? Vocês vão ter que repetir essa última consoante aqui. Tá bom? Nós temos também, vamos supor, quero dizer assim, ó, eles estão mentindo. Ó, they are lying. Olha só esse verbo, gente. Na verdade, ele é esse verbo aqui, ó. Tá vendo? E a gente substituiu pelo y e colocou o ing, tá bom? Que é o verbo mentir. Então, essas são algumas regrinhas de quando a gente vai adicionar o ing nos verbos. São essas 3 regrinhas aqui. Quando a gente tem o E, tira o E. Quando a gente tem um verbo terminado em consoante, vogal, consoante, a gente vai repetir a última. E quando a gente tiver um verbo terminado em IE, a gente vai trocar esse IE por Y e acrescentar ING, tá bom? Aqui, nesse verbo com IE, são poucos verbos com IE. É o lie e o die. Eu acho que são isso aí que eu lembro, assim. São poucos verbos. Die é morrer. Assim, esta planta está morrendo. Aí você vai falar, oh, this plant's dying. Tá? Então, é o verbo die. Ok, então, nós vimos aqui até agora, né? O verb to be, a gente relembrou. Aí a gente relembrou o verb to be, present continuous, que a gente usa o verbo to be, mais um verbo com ing, para falar de coisas que estão acontecendo. E aí a gente vai lembrar aqui um pouquinho do will, que é bem fácil, gente. Aliás, vou dar uma pausa aqui. Deixa eu fazer uma coisinha aqui para eu lembrar para vocês. Deixa eu ver se eu tenho como salvar isso aqui. E aí eu quero fazer uma coisa que não dá para eu recortar.
antes de passar para o futuro, deixa eu relembrar uma coisinha com vocês aqui. Vocês sabem transformar essas frases aqui, ó, para interrogativa ou negativa? Sim, você bota o did antes do verbo quando você fala. Então, nesse caso aqui, que a gente usa verbo to be, a gente não Sim. coloca did. Sabe o que a gente faz? Quando a gente tem verbo to be, que é am, is ou are, a gente vai usar eles mesmos, a gente vai acrescentar mais nada. Então, por exemplo, essa frase aqui, ó. He is very handsome. Ele é muito bonito. Eu quero transformar ela para interrogativa. Falar assim, ele é muito bonito? Ele é muito bonito? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar is na frente. Isso aí. Is he very handsome? Tá vendo? A gente coloca o is na frente. Interrogação. Deixa eu marcar aqui, É ó. disso, tá? Lembraram? Aí, Sim. e na negativa? O que a gente tem que acrescentar para transformar uma frase em negativa? Not. Isso aí. He is not very handsome. Ponto final. Ele não é muito bonito. He is not very handsome. Então, para transformar na negativa, a gente colocou aqui, ó, o not. Quando a gente pode unir isso aqui, esse is e o not? Não. Pode. Ó, o que a gente faz? Pode? Por quê, professora? Sempre que tiver o not em inglês, a gente pode reduzir. A gente pode tira o O, coloca assim, ó, apóstrofozinho no lugar do O e um T, ó. Isn't. Tá vendo? A mesma coisa, ó, acontece com are. Professora, mas sempre que aparecer assim, com uma vírgula assim em cima, é porque reduziu? Isso aí. Ah, É tá. Eu isso sempre aí. ficava na dúvida porque tinha essas vírgulas em cima, agora eu entendi. Sempre que tem isso em inglês, quer dizer que reduziu, juntou uma palavra com a outra. Ah, tá. Tá bom? É o chamado Sim. de contraction, que é contração, redução. A mesma coisa acontece aqui, ó. Tudo que tiver not, que a gente for juntar com not, a gente sempre vai tirar o O. Você vai juntar exatamente toda a palavrinha igualzinha. Só tira o O, só isso, ó. Are not fica aren't. Aí uma dica que eu dou para vocês. Aí vocês vão falar, quando é que a gente vai usar, professora? Eu posso usar sempre a forma reduzida? A forma reduzida, ela é mais usada na linguagem informal, tá bom? Então, vamos supor, se você for escrever um texto, alguma coisa assim, um trabalho acadêmico, né, de faculdade, aí geralmente é escrito are not, separado, tá? Geralmente, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente viu aqui. E agora, vamos ver. Se a gente fez trocou aqui o verbo para frente, na interrogativa, e acrescentou not depois do verbo, acontece a mesma coisa aqui? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. She's cutting the vegetables. Ela está cortando os legumes. Como é que fica a forma interrogativa disso aqui? Como é que fica? Digam aí para mim. Então, aqui nós vimos, ó, toda a parte com o verbo to be e mais o present continuous, que usa verbo to be também, ok? Então, eu vou salvar aqui, vou limpar e agora nós vamos ver o future, simple future, que é bem fácil também. O simple future é o futuro simples. Professora. Oi. Meu celular tá descarregando, tá? Qualquer coisa, eu tô com 5%. Aí, tá, se eu sair... Aí eu já sei. Mas eu tô gravando aqui, tá bom? Tá. Então, vamos lá. No Simple Future, o que a gente vai fazer? Em inglês, pessoal, é o seguinte. A gente não fica conjugando o verbo assim. Por exemplo,
eu canto, tu cantas, ele canta. Vamos fazer uma revisão geral aqui. Deixa eu limpar. Vamos começar aqui pelo simple present. Simple present. No simple present, nós temos duas palavrinhas que marcam o tempo do verbo. Do ou does. Era isso que eu tava falando, professor. Isso que eu confundi. Oi, Vinícius. Eu confundi pra botar a frase para negativa. Ah, tá. Então, vamos lembrar aqui. É porque aquela parte lá era verbo to be. Agora, vamos lembrar o simple present que vocês viram no 7º ano, tá? O simple present é o presente simples, tá? É uma coisa habitual. Por exemplo, eu assisto TV de manhã. É uma coisa habitual. Eu assisto TV. Eu vou à escola de segunda a sexta. Eu escovo os meus dentes após as refeições. Então, coisas que você está acostumado a fazer, coisa habitual, você vai usar esse tempo presente. O que acontece? Olha só, vamos usar aqui como exemplo o verbo sing. Tá? Vamos usar o verbo sing, que é o verbo cantar. Em português, a gente falaria assim, ó. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam, não é? Em inglês, não. Em inglês é só isso, ó. I sing, you sing. Aí, ó, he sings, só acrescenta S. She sings, it sings, we sing, they sing. A gente só acrescentou S ali para he, she, it. Só isso. O verbo fica igual para todo mundo. E daí, vamos supor, se a gente for fazer uma pergunta, aí a gente vai usar o auxiliar, ó. Do you sing? Você canta. Se fosse para she, aí a gente usa does, porque o verbo tem S, ó. Does she sing? Ok? E na forma negativa, a gente faz o quê? Junta o not no do ou no does, por exemplo. You don't sing. Você não canta. Ou she doesn't sing. Ela não canta. Então, esse aqui é o simple present. O que a gente faz? Verbo igual para todo mundo, só muda aqui o S para he, she, it. Ok? Agora, olha o simple future. O simple future, ele já é o seguinte, a gente vai usar will. A gente vai usar o will. E vamos usar o mesmo verbo. Sing, quer dizer cantar. Vou dizer, eu cantarei. I will sing. Você cantará. You will sing. E vai ficar igual para todo mundo. He will sing. Ok? Vai ficar tudo igual. A gente só vai usar o will e o verbo. Ah, eu estudarei. I will study. Aí uma coisinha que eu vou falar para vocês. Forma interrogativa. Will na frente. Will he sing? Forma interrogativa. Deixa eu até escrever aqui para vocês depois não ficarem com dúvidas. Forma interrogativa. E a forma negativa? He will not sing. Professora, eu posso juntar will com not? Pode. Só que a gente não vai ficar won't. Não, vai ficar assim, ó. Won't. Ok? Eita. Falta pouco. Oi. Agora eu vou colocar aqui, ó. Comparatives. Comparatives, que são os comparativos. E aqui ao lado, eu vou colocar o superlative. Superlatives, ok? Superlativos.
Então, primeiro, vamos começar pelo comparativo de superiority, que é superioridade, que quer dizer mais. O que a gente vai usar aqui? More, o adjetivo, than. Se o adjetivo for curto, deixa eu escrever adjetivo aqui. More mais o adjetivo mais than. Se o adjetivo for curtinho, a gente vai colocar o adjetivo mais ER mais than. Tá bom? Deixa eu dar um espacinho legal aqui para vocês entenderem. Esse aqui fica separado. E esse aqui assim. Exemplos. She is more beautiful than my sister. Então, observem aqui, ó. More, o adjetivo grandão, ó, than. Que a tradução é, ela é mais bonita do que minha irmã. E se o adjetivo for pequeno? Por exemplo, Vinícius está mais feliz do que ontem. Vinícius is happier than yesterday. Então, ó, Vinícius está mais feliz do que hoje. O que aconteceu aqui? Olhem, eu não coloquei o more. Por quê? Happy. Só tem 2 sílabas, tá bom? Então, aqui, ó, quando tem 2 sílabas, o que eu faço? Eu acrescento ER. Só que esse verbo aqui, não sei se vocês lembram, verbo não, perdão, adjetivo, ele termina em Y. Então, o que a gente fez? A gente trocou o Y por I e depois acrescentou o ER, tá bom? Então, aqui nós temos até agora, nos comparativos, de superioridade. Agora vamos ver o de inferioridade. Inferiority. A gente vai usar less mais o adjetivo mais than. E a gente vai usar essa forma aqui com adjetivos longos, tá bom? Mas tem que ser sempre essa forma? Sempre essa forma, quer dizer, menos do que. Ah, tá. Tá bom? Aí sempre com adjetivos longos, por exemplo, a palavra feio é ugly. Você não vai poder dizer assim, esse sofá é menos feio do que o outro. Não vai poder, porque a palavra feio é pequeno. Então, se esse sofá é menos feio do que o outro, quer dizer o quê? Que ele é mais bonito, não é? Concordam comigo? Então, ao invés, o que a gente vai fazer? Vou colocar o exemplo aqui, tá? Ó, this sofa is less ugly than that one, do que aquele outro. Só para vocês lembrarem aqui, ó. A gente não vai poder usar com palavra pequena, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar, ó. That sofa is less beautiful than this one. Então, ó. Ixi. Não quero que fique... Não. Eu acho que assim vai ficar confuso, não sei se vocês vão entender. Então, nós temos aqui, ó. Este sofá é menos feio do que aquele. Aí a gente não vai poder falar isso, que é menos feio do que aquele. Então, se esse aqui é menos feio do que aquele que tá lá, que é... Ih, gente, enrolei tudo aqui. Peraí.
Pera aí, deixa eu apagar aqui. Não. Vamos lá, deixa eu dar um exemplo mais legal aqui. Deixa eu ver. Um exemplo que eu posso dar. A Fusca is less comfortable than a Ferrari. Concordam comigo? Sim. A Fusca is É less... menos confortável do que a Ferrari. Isso aí, um Fusca é menos confortável do que uma Ferrari, ok? Assim ficou mais fácil. Eu estava dando muita volta para explicar uma coisa mais simples. E por último aqui, ó, o de igualdade, ó, equality. Que a gente vai usar as, o adjetivo, e as novamente, tá? Por exemplo, esse aqui a gente quer dizer tão quanto, tá bom? Aqui não tem regra nenhuma, é só você escrever, por exemplo. Meninos que gostam de futebol aí, qual é o jogador que joga tão bem quanto o outro? Messi joga melhor do que Cristiano Ronaldo. Não, melhor não. Quero que jogue tão bom quanto. Quem joga tão bem quanto? Neymar joga bem por tudo. Neymar joga tão bem quanto o Gabigol. As good as Gabigol. É junto, Gabigol? É assim, Gabigol? É. Ok, ó. Neymar is as good as Gabigol. Ele é tão bom quanto o Gabigol. Tá vendo? É bem facinho. Vocês vão usar o as antes do adjetivo, ó, e o as depois. Tá ok? E aí, que são os comparativos. A gente vai ver aqui, ó, o superlativo. Superlativo, gente, é quando a gente quer dizer que é o mais de tudo, tá? Então, a gente tem a superiority. A gente vai usar the most. Lembram disso? The most. Ou Tem mais que falar? Oi? Pode falar, tô ouvindo isso. Nada, professora. É, Letícia? Foi sem querer. Tá. Ou a gente vai usar o the most, ou se o adjetivo for pequenininho, a gente vai colocar o adjetivo mais EST, tá bom? Então, observem aqui, ó. Exemplo. Quem é que joga mais que todo mundo? É o Messi? É o Messi? Sim. Então, ó. Sim. Messi Não, é o Cristiano Ronaldo, é o Cristiano Ronaldo. Não vai não, Messi. Ó, Messi is the best soccer player. Messi is the best soccer player. É o melhor jogador. Olha o exemplo com o the most. Quem é o jogador mais importante? Esquece o Messi. Ó, Cristiano Ronaldo é o mais importante de Portugal, é isso? Qual o time que ele joga? Sim. Qual? Não entendi, gente. Cristiano Ronaldo. Joga em qual time? Ixi. Ó, vamos só terminar aqui, ó. Falta menos de 1 minuto. Qualquer coisa eu vou ter que gerar um outro link, gente. Cristiano Ronaldo is the most important player. Ele é o jogador mais importante, ok? Most important. Ok? E aí,